A rede social é um lugar onde a gente tem que trazer motivação para as pessoas. Todas as pessoas têm problemas pessoais. O comunicador Renato Cariani falou recentemente em um podcast a respeito de um problema de depressão que ele tem na sua família. Do outro lado, às vezes tem pessoas aborrecidas, pessoas tristes, pessoas chateadas, e elas querem apenas um sorriso, uma motivação, um ato da sua parte que levante elas. E às vezes essa pessoa está tão derrubada, e aí de repente, se eu trouxer o meu problema, a minha chateação, elas vão ficar ainda mais derrubadas. Ele começou falando que não gosta de trazer assuntos tristes e pesados para a sua comunicação, porque ele entende que a missão dele é trazer coisas positivas. Mas por causa de uma foto que ele tinha visto ali, segundo ele, aquilo mexeu com as suas memórias, com as suas emoções, e ele resolveu compartilhar esse caso aí que ele vai contar. Há 3 semanas, o meu filho vem numa crise de depressão muito profunda. O meu filho, ele voltou do Canadá, porque ele teve uma crise muito grande de depressão, que levou a um quadro de síndrome do pânico, que ele foi internado num hospital psiquiátrico no Canadá. Já já vocês vão entender porque que ele está juntando essa história da depressão do filho dele com comunicação em redes sociais. Quando ele veio para cá, ele veio obeso, descrente dele mesmo, com a autoestima no pé. E aqui em casa ele conheceu a atividade física, os treinos, se apaixonou por isso e isso virou o objetivo da vida dele. E isso transformou ele. Inicialmente ele está contando que o primeiro caso grave aconteceu quando o rapaz estava sozinho em outro país estudando. Bom, não tem maiores detalhes no relato e eu não conheço o caso, mas talvez ele tenha voltado com essa descrença em si mesmo, por sentir que não conseguiu, talvez assim, enfrentar o que ele deveria enfrentar sozinho. Um rapaz jovem foi morar sozinho no exterior, deve ter passado por diversas situações de dificuldade, de adaptação, que é normal, e não sei se por isso ou por uma outra razão, uma tendência que ele já tivesse talvez, entrou em depressão lá. Então ele volta com essa sensação de fracasso, digamos assim. A autoestima tende a cair mesmo, numa situação dessa. E aí, para ajudá-lo, além de consulta com o psiquiatra, que ele vai mencionar aí no decorrer dessa conversa, introduziu o rapaz na atividade física, que é aquilo que caracteriza aí a vida, tanto pessoal quanto pública, do Renato Cariani. O rapaz começou a fazer musculação e teve muitos benefícios disso. E ele usa doses pesadas de medicamentos, altamente pesadas. E essas doses começaram a baixar. E aí, cara, eu cometi um erro tremendo. Eu incentivei ele a abrir um Instagram, a mostrar o projeto dele, a mostrar ele crescendo, a mostrar ele evoluindo. É mais uma iniciativa que, à primeira vista, parece salutar. Uma pessoa começando a praticar atividade física, né, musculação, que é algo, queira ou não, leva muito para o lado do visual, começar uma rede social mostrando a sua rotina ali de treinamento, a sua transformação, e talvez junto com isso passar alguma mensagem, não sei se esse foi o caso ali da intenção do rapaz, é positivo no sentido de ser motivador, pode até ajudar a pessoa a perseverar nessa prática, mas algo deu errado. Rede social vicia, gente, porque de alguma forma você recebe mensagens de tantas pessoas e tem tanta gente boa na internet e aquilo vai te motivando e ele é muito frágil, então as pessoas muito frágeis, elas acabam tendo isso como uma energia de motivação. Só que há algumas semanas atrás ele conheceu um outro lado da internet, né? O lado do hate. Como parece que sempre acontece, alguém que começa a ficar conhecido na internet produz, né, a sua revelia, sem a sua intenção, acaba produzindo aqueles que são os invejosos, os destrutivos, chamados haters. Eu trouxe ele para isso e ele não estava preparado psicologicamente para isso. Aí ele foi hospitalizado, há 3 semanas ele não consegue treinar,
à base de medicamentos. Ontem ele teve uma crise muito severa. A mãe dele teve que levar ele novamente para um hospital psiquiátrico. É até fácil imaginar o teor de alguns desses ataques, né? Se ele tiver contado na internet que ele passou por problemas de dificuldade e depressão, e as pessoas sabendo que ele é filho de um sujeito milionário, famoso, os ataques, certamente, alguns deles, pelo menos, na direção de dizer: você tem tudo e mesmo assim está com depressão, você tem tudo e mesmo assim tem problemas. Imagine então aqueles que não têm o que você tem. Deve ter sido alguma coisa nesse sentido. A mãe dele também está sofrendo muito porque é uma pessoa sozinha, está difícil para cuidar dele. Está muito pior do que teve todas as vezes. Existem vários médicos tentando ajudar, mas... Bom, é isso. O relato dele foi curto, né? Eu ainda reduzi muito mais aqui. A intenção não é expor o caso, mas é pegar algumas pontas aqui para a gente fazer curtos comentários a respeito desse problema tão grave que é a depressão. Em primeiro lugar, é ressaltar que mesmo em casos de problemas graves, existem essas pessoas insensíveis que cometem agressões gratuitas, principalmente se for num ambiente como o da internet. Em segundo lugar, o problema da depressão acomete pessoas ricas também, pessoas que estão com a vida bem encaminhada, né? O rapaz de uma família com dinheiro, estudando, tentando realizar o seu sonho, morando em um país de primeiro mundo, mesmo assim veio a desenvolver esse problema. Em terceiro lugar, dá para a gente perceber pelo relato dele como que esse problema da depressão atinge o restante da família, né? A mãe que tem que cuidar de perto, o pai que está cuidando no segundo plano, envolve e pode inclusive levar à depressão de outros membros da família que estão sofrendo essa carga. Quarta observação, como que a atividade física e a orientação para uma meta pode ajudar a pessoa a superar esse problema. E quinto, e mais importante talvez, como que mesmo quando as coisas estão bem encaminhadas, algo pode acontecer e fazer o processo degringolar, regredir, que é um estado de equilíbrio muito tênue quando a pessoa em depressão começa a vencer a depressão. Ela está numa situação de equilíbrio que qualquer empurrãozinho ela cai e ela retorna ao problema. Sexto ponto, para finalizar, não vi na fala dele ele fazer nenhuma menção a um acompanhamento com psicólogos. Parece que o pessoal ainda acredita que o tratamento sério mesmo é com o psiquiatra. Depressão é para psiquiatra. Na verdade, em casos graves de depressão, a primeira palavra de ordem é realmente procurar o psiquiatra, mas logo em seguida o acompanhamento por psicólogo, o acompanhamento psicoterápico é fundamental para a pessoa ir equilibrando esses elementos da sua vida e reduzindo, por exemplo, a possibilidade de ter uma recaída. O rapaz, no caso, não estava preparado, até o Renato admite isso, não estava preparado para sofrer esse tipo de perturbação. A sua saúde ali, muito frágil, foi afetada grandemente por uma situação que não o teria afetado se ele estivesse um pouco mais equilibrado. Esse trabalho de equilibração é o psicólogo que faz, não é o psiquiatra. E num trabalho psicológico bem feito, por um psicólogo que tenha experiência, ou que tenha, digamos, um talento para tratar de situações, de gerenciar situações das vidas das pessoas, poderia até mesmo ter antevisto isso, né? Poderia ter dito: olha, é muito bom que você esteja fazendo as suas redes sociais aí para você se motivar com tudo isso, mas tome cuidado porque esses estímulos aí não são controlados, ou seja, a gente não sabe o que vai vir do outro lado aí. Cuidado para não se envolver muito com isso, cuidado para não ficar tempo demais aí. Se tiver alguém que possa dar uma peneirada nessas coisas que chegam das mídias sociais antes de você ler, antes de você ouvir, melhor. E aí faria até um trabalho de proteção desse paciente, dessas possíveis influências destrutivas que acabaram pegando ele. Acho que foi um vídeo curto, mas interessante para pontuarmos essas questões importantes a respeito da depressão. Até um próximo vídeo. Inscreva-se no canal se você gostou.